Olá, povo lindo e amado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor seja com todos em nome de Jesus. Amado, neste dia eu quero te dizer algo para você que está passando por luta, por dificuldade, para você que está enfrentando uma grande tempestade, assim como aqueles discípulos estavam ali naquele barco, no mar, enfrentando uma grande tempestade enquanto Jesus dormia tranquilo. Muitas vezes nós enfrentamos luta, muitas vezes nós enfrentamos dificuldade. E a gente diz assim, porque as pessoas não se importam comigo, porque as pessoas estão ali descansando, repousando, enquanto eu estou passando por luta, enquanto eu estou passando por dificuldade. Mas, amado, nós temos que aprender a crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes a luta, ela parece que é o fim. Muitas vezes a situação que você está passando parece que não vai ter solução. Parece que ali acabou tudo. Parece que ali você perdeu tudo. Parece que ali, né? Parece que Deus esqueceu de você. Mas não é dessa maneira. Você é amado, você é amada do Senhor. As lutas vêm na nossa vida, as lutas se levantam na nossa vida, para que nós possamos buscar mais a Deus, para que nós possamos ficar mais perto de Deus. E às vezes é isso que está acontecendo. Muitas vezes a gente, né, esquece de estar sempre orando, muitas vezes a gente esquece de estar lendo a palavra, muitas vezes a gente esquece até de ir para a igreja, se afasta do Senhor de uma maneira que a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, nossa, como eu cheguei até aqui, me afastei tanto. E ali Deus permite aquela luta, permite aquela situação, para que nós possamos nos lembrar de quem o Senhor é. E Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro, tirou Lázaro dentro daquele túmulo quando já cheirava mal. Ele é o Deus todo-poderoso que curou aquela mulher do fluxo de sangue quando ela já tinha feito de tudo que ela poderia fazer aqui na terra. Ela já tinha feito, mas ela colocou algo no coração e disse, eu tão somente tocar. E ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ali ela foi curada daquele fluxo de sangue. Muitas vezes a gente esquece de clamar como aquele cego de Jericó clamava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós estamos passando por luta, enfrentando dificuldade e a gente fica só quieto ali, quieto, esperando a bênção chegar. E não é dessa maneira. A palavra de Deus, ela fala sobre fé, mas também ela diz que a fé sem obra, ela é morta. Aquele cego de Jericó, ele tinha fé. E ele clamava porque ele sabia que Jesus ia ouvir. Mas se de repente, quando alguém dissesse para ele, cala-te cego, ele ficasse emburrado, calado e parasse de clamar, ele não tinha alcançado aquilo que ele tanto desejava, que era ter a sua visão restaurada. Se aquela mulher do fluxo de sangue ela tivesse tido medo da multidão e ela tivesse ficado em casa isolada, né, porque as pessoas que tinham fluxo de sangue eram pessoas impuras, elas tinham que ficar num cantinho reservado, mas aquela mulher colocou a fé dela em ação, aquela mulher fez uma ação saindo da casa dela e indo até onde Jesus estava, para tocar nas vestes de Jesus e ser sarada. Quando Marta e Maria mandou falar para Jesus, dizer para Jesus que Lázaro estava doente, né, elas esperavam que Jesus chegasse de repente. Mas Jesus ficou calmo, tranquilo, e os discípulos falavam, e Jesus dizia, né? Tudo, sabe por quê? Porque tudo é no tempo do Senhor. Não adianta a gente querer se apressar, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente murmurar, porque tudo é no tempo do Senhor. E ali chegou o momento de Jesus ir até ali, já quando Lázaro já tinha morrido, já estava no túmulo. Jesus chegou ali e disse, Lázaro, sai para fora. Talvez o que esteja faltando na tua vida é sair para fora. Talvez você precise sair desse isolamento, desse estado depressivo, desse estado choroso, desse estado de derrota que você está vivendo aí. Talvez você precise se levantar desse lugar e sair para fora. Talvez você precise dar um passo para fora da tua casa, do teu quarto, onde você fica isolado, aonde você sofre as dores, a amargura
fica aí tentando achar uma solução, fica aí esperando que alguém vá se compadecer do teu sofrimento, da tua enfermidade, da tua luta. Mas, amados, nós temos que aprender uma coisa. Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece o nosso sofrimento, e quem se compadece de nós é o Senhor Jesus. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação muito, muito difícil, mas as pessoas dizem ainda não é assim, ela está fazendo drama. Outros dizem, ela está assim para ver se alguém vai ter pena dela, vai ter dó dela e vai ajudar. Mas Deus sabe o tamanho da tua dor, Deus sabe o tamanho da tua luta, Deus sabe o tamanho da dificuldade que você tem enfrentado. Por isso que o passo é sair para fora, é tirar o teu pé deste lugar onde tu estás e ir para a casa do Senhor adorá-lo, ir para a casa do Senhor buscar a presença dele, porque somente ele tem bênção para te dar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E então estava todos os discípulos ali, relata Mateus 8:23, que estava todos os discípulos ali, eles entraram no barco, né? Entrou Jesus no barco com os seus discípulos e seguiram adiante. E no mar, de repente, se levantou uma tão grande tempestade, o barco coberto pelas ondas, aquela tempestade, aquela água indo e vindo. E Jesus, porém, estava dormindo, estava tranquilo. E de repente os seus discípulos aproximaram dele, despertando ele. Mestre, acorda, Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Senhor, tem aqui uma tempestade, uma tão grande luta. E Jesus ali tranquilo, dormindo. E aí o que é que acontece? Jesus levanta, desperta e diz para ele no 26. E disse-lhe, porque teimas, homem de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este homem é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário para te conceder a tua salvação, mas também é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e subiu para o Pai, subiu para o Senhor, para preparar lugar, e ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar aquele que crê, aquele que entregou a vida para ele e aquele que segue a palavra dele. Ele vai voltar. Mas enquanto o dia e a hora não chega do Senhor Jesus voltar, ele continua abençoando lá do céu. Ele continua curando, ele continua renovando, ele continua chamando para voltar para a presença dele. Ele continua chamando para salvar aqueles que estão perdidos no álcool, nas drogas, nas doenças. Então, o Senhor está chamando. Ainda é tempo de tirar o pé de dentro de casa e buscar ao Senhor. E ele disse assim, porque temas, homens de pequena fé. Muitas vezes a luta é grande, mas a nossa fé tem que ser maior do que aquela luta que nós estamos passando. A nossa fé tem que ser maior do que a dificuldade que nós enfrentamos. Nós temos que crer, nós temos que confiar, temos que crer que Deus é o mesmo Deus que ainda faz milagre. Os mesmos milagres que estão escritos aqui na palavra do Senhor é os mesmos milagres que Deus ainda está fazendo hoje. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele vai ser o mesmo de amanhã e o mesmo eternamente. Deus não muda, Ele é poderoso, Ele é glorioso e Ele pode te tirar dessa situação que você está vivendo nesta hora. Ele pode tirar você dessa situação de derrota e transformar você num homem, uma mulher de Deus vitorioso, com bênçãos para contar, com grandes testemunhos para relatar a grandeza de Deus e glorificar o santo nome do Senhor. Porque temeis homens de pequena fé. Repreenda o mal que tem se levantado na tua vida, assim como Jesus repreendeu os ventos, assim como Jesus repreendeu o mar e aquela tempestade se acalmou. Repreenda as lutas, repreenda a doença, repreenda a enfermidade, peça ajuda, chame uma pessoa para orar por você, vá até uma igreja, peça a um pastor, peça aos obreiros para orar por você, peça a alguém, né, que você sabe ali que segue a Deus de verdade, que tem ali a unção do Senhor sobre a vida dele, peça para interceder por você, vá até a igreja, né? Você que ainda consegue andar, porque muitas pessoas estão acamadas, não consegue sair como aquela mulher do fluxo de sangue, mas outros podem, mas porém ficam ali paralisados, esperando alguém se compadecer. Só quem vai se compadecer de você é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi por nós que Ele morreu na cruz do Calvário, foi por nós que Ele entregou a vida dele para morrer por nós, mas que ressuscitou, nos trazendo bênção, nos trazendo vitória. E essas bênçãos e essas vitórias, elas estão nas mãos dele. E aquele que clama a ele,
Ele faz o milagre acontecer, assim como fez o cego de Jericó enxergar, assim como fez essa tempestade cessar. Ele ainda é o Deus que faz cessar a tempestade no casamento. Ele ainda é o Deus que faz filho desobediente obedecer aos pais. Ele é o Deus que levanta o doente do leito de enfermidade. Ele é o Deus que tira aquele que o médico já desenganou do leito de UTI. Ele é aquele que faz ressuscitar do leito de morte até aqueles que os aparelhos já foram desligados, porque ele é o mesmo, ele não muda. Guarda essa palavra no seu coração, coloca a sua fé em ação, tenha obras, levante-se, porque Deus é contigo para te dar vitória. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia em nome de Jesus.